Tudo aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Você já parou para considerar o poder imenso que essa afirmação carrega? Parece um exagero, não parece? Como algo pode se materializar simplesmente acreditando o suficiente? Mas e se eu te dissesse que é exatamente este princípio que separa o comum do extraordinário? Você pode até estar cético agora, mas até o final deste vídeo, você vai entender por que agir como um vencedor é o primeiro passo crucial para realmente se tornar um. As pessoas passam a vida inteira esperando pelo momento perfeito para começar. Elas dizem a si mesmas: quando eu tiver mais dinheiro, vou me vestir melhor. Quando eu for promovido, falarei com mais confiança. Quando as pessoas começarem a me reconhecer, aí sim, vou agir como um vencedor. Mas o que Napoleon Hill descobriu é justamente o oposto. Você só começa a vencer quando age como se já tivesse vencido. Parece loucura, eu sei, mas é esta inversão de lógica que transforma uma mente comum na mente de um milionário. A maioria das pessoas acredita que precisa ver o resultado primeiro antes de poder acreditar. Mas as maiores conquistas da humanidade nasceram da crença antes da prova, da fé antes da evidência. Hill frequentemente dizia que o sucesso não é um destino, é um estado de espírito. Quando você age como um vencedor, mesmo sem evidências externas, você está reprogramando sua mente para aceitar o sucesso como parte de sua identidade. A ciência confirma isso. Pesquisas da Universidade de Harvard mostraram que o cérebro não diferencia o que você imagina intensamente do que você realmente experimenta. Quando um atleta visualiza mentalmente um treino perfeito, as mesmas áreas do cérebro que se ativam durante a prática real também se acendem. Isso significa que o cérebro não está reagindo à realidade, ele está reagindo à crença. E se o cérebro acredita, o corpo responde. O comportamento muda, a postura muda, a energia muda e o mundo responde à nova vibração que você emite. Foi precisamente assim que Napoleon Hill transformou sua própria vida. Durante um de seus períodos mais desafiadores, quando estava profundamente endividado e até desacreditado pela própria família, ele enfrentou uma escolha. Ele poderia esperar que algo mudasse, ou poderia começar a agir como se já fosse o homem que sonhava em ser. Ele escolheu o segundo caminho. Começou a se vestir com mais elegância, a falar com confiança, a estudar diligentemente e a agir como se já fosse um conselheiro de confiança de grandes líderes. Acordava cedo, organizava seu dia com propósito e conversava com pessoas importantes, como se já fizesse parte do círculo delas. Pouco tempo depois, recebeu um convite oficial para trabalhar com o presidente Franklin Delano Roosevelt. Isso não foi coincidência. Foi a manifestação inevitável de uma decisão interna. A maioria das pessoas, no entanto, vive como se precisasse de permissão invisível para se tornar grande. Elas esperam ter o saldo certo na conta bancária, o emprego perfeito, o relacionamento ideal, antes de finalmente agir como alguém digno de respeito e sucesso. Mas o segredo é o oposto. Você começa a atrair o que deseja quando já se comporta como se fosse natural ter aquilo. É como se o universo olhasse para sua atitude e dissesse: "Ah, entendi, ele está pronto." O sucesso não vem para quem precisa dele, vem para quem está preparado. E a preparação começa quando você se comporta como se já tivesse chegado. Agora, reflita sobre sua própria vida. Quando você enfrenta um desafio financeiro, como você reage? Com desespero, medo, recuo? Ou com a postura de alguém que sabe que vai superar e prosperar? Porque é precisamente esta diferença de atitude que define quem sobe e quem afunda. Quando você se move com confiança, mesmo que o dinheiro ainda não esteja na sua conta, você envia uma mensagem clara ao seu subconsciente. Eu sou o tipo de pessoa que encontra soluções, não o tipo de pessoa que desiste. E o subconsciente acredita. Ele não julga, não discute. Ele simplesmente executa. E o que é mais fascinante é que a ciência também confirma isso. Em um famoso experimento na Universidade de Stanford, pessoas que adotaram poses de poder por apenas 2 minutos, ombros para trás, queixo erguido, olhar firme,
experimentaram um aumento mensurável de testosterona e uma redução de cortisol, o hormônio do estresse. Isso significa que o corpo literalmente muda sua química quando você age como alguém que já venceu. Atitude precede resultados. Napoleon Hill acreditava que o sucesso é um reflexo direto da autoimagem que você mantém. Se você se vê pequeno, o mundo o trata como pequeno. Se você se vê grande, o mundo o reconhece como tal. Isso foi o que ele aplicou todos os dias, até que a própria realidade se curvou à sua convicção. Ele não estava fingindo ser alguém que não era. Ele simplesmente decidiu despertar o que já existia dentro dele. Porque dentro de cada pessoa reside uma versão magnífica, pronta para se manifestar, esperando apenas uma coisa: sua permissão. Quando você escolhe agir como um vencedor, você não está mentindo para si mesmo. Você está ativando a parte mais nobre, autêntica e poderosa de sua essência. E é precisamente este estado de ser que começa a atrair as pessoas certas, as oportunidades certas, as portas certas. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. E o que você é começa com como você decide agir hoje. Napoleon Hill aprendeu uma das lições mais poderosas de sua vida inteira durante uma conversa que mudaria o curso da história. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e influentes daquela época, olhou para ele e perguntou: "Você sabe exatamente o que quer da vida?" Aquela simples pergunta o desarmou completamente. Hill percebeu que não conseguia responder. Ele queria sucesso, sim, mas o que isso realmente significava? Quanto sucesso? Em que área? Em qual prazo? De que maneira? E foi naquele instante que ele entendeu algo que a maioria das pessoas nunca descobre. O sucesso foge daqueles que carecem de clareza. É surpreendente como a grande maioria das pessoas vive com objetivos tão vagos que seus próprios cérebros não sabem que direção tomar. Elas dizem: "Eu quero ser feliz, eu quero ser rico, eu quero uma vida melhor." Mas o que é exatamente a felicidade? O que significa ser rico? Quanto é suficiente? Que tipo de vida melhor você está buscando? Essa falta de definição é o que mantém tantas pessoas presas no mesmo lugar, vivendo anos inteiros em um ciclo de frustração e dúvida. O cérebro humano não se move em direção ao abstrato. Ele exige coordenadas claras, e Hill entendeu que clareza é poder. Depois daquela conversa com Carnegie, ele iniciou um exercício que transformaria tudo. Ele escreveu, com detalhes meticulosos, como seria sua vida ideal. Ele descreveu o tipo de casa em que viveria, o tipo de trabalho que faria, o impacto que desejava causar, as pessoas que o cercariam e até a quantia exata de dinheiro que desejava ganhar. Ele não escreveu como um sonhador. Ele escreveu como alguém forjando um contrato com seu próprio destino. E foi precisamente isso que começou a mudar o curso de sua vida, porque a clareza transforma o desejo em comando. A neurociência explica por que isso acontece. Nosso cérebro possui um sistema chamado SAR, o Sistema de Ativação Reticular. Ele filtra bilhões de pedaços de informação por segundo e escolhe o que você deve prestar atenção. Quando você define precisamente o que quer, o SAR começa a identificar, em meio ao caos da vida, tudo o que está conectado ao seu objetivo. É como se o universo ganhasse foco. Você começa a ver oportunidades que sempre estiveram lá, mas eram anteriormente invisíveis, porque sua mente não sabia o que procurar. Napoleon Hill costumava dizer que a maioria das pessoas falha não porque deseja muito pouco, mas porque seus desejos estão confusos. Elas acordam com uma ambição, dormem com outra e passam a vida inteira oscilando entre sonhos e dúvidas. E como o cérebro é literal, ele não age diante da incerteza. É como tentar programar um GPS sem inserir um destino. Não importa o quão potente seja o motor, se você não disser para onde ir, ele não se moverá. Hill entendeu isso e começou a ensinar as pessoas a definir objetivos específicos, quase palpáveis. E o mais marcante é que essa clareza não apenas muda o foco mental, mas altera completamente o comportamento. Quando você sabe exatamente o que quer, você começa a agir diferente.
A procrastinação diminui, as decisões se tornam mais rápidas e o corpo parece responder a uma nova direção interna. Um exemplo perfeito que ilustra isso é o da atleta Vilma Rudolph. Ela nasceu prematura, contraiu poliomielite na infância e os médicos disseram que ela nunca mais andaria. Mas todos os dias ela visualizava-se não apenas andando, mas correndo, competindo e vencendo. Ela não apenas desejava, ela definiu o que queria, ser a mulher mais rápida do mundo. E foi precisamente o que aconteceu. Ela se tornou uma campeã olímpica, quebrando recordes e provando que a clareza mental é mais poderosa do que qualquer diagnóstico. Ele costumava dizer que um desejo vago é como uma névoa, e a névoa nunca levou ninguém ao topo da montanha. O que leva ao topo é o mapa, e o mapa começa quando você coloca no papel o que realmente quer. Por essa razão, Hill propôs um exercício simples, mas transformador. Pegue uma folha de papel e descreva com o máximo de detalhes como seria seu dia perfeito se tudo fosse exatamente como você desejasse. Onde você acordaria? Qual seria o cheiro do ambiente? Com quem você tomaria café? Quanto dinheiro entraria na sua conta no final do mês? Que tipo de impacto você estaria causando no mundo? E aqui está o segredo. Escreva à mão. Estudos modernos da Universidade de Princeton mostram que o ato de escrever manualmente ativa partes do cérebro ligadas à memória emocional e à concentração profunda. Quando você escreve o que quer, você não está apenas registrando palavras, você está programando sua mente subconsciente para agir em direção a isso. Hill recomendava ler essa descrição todas as noites antes de dormir por 30 dias. Ele costumava dizer que algo quase mágico começava a acontecer. Oportunidades surgiam, as pessoas certas apareciam, as decisões se tornavam mais fáceis. Não por magia, mas porque a mente finalmente se alinhava com um propósito claro. Clareza não é um luxo espiritual, é uma ferramenta prática para a transformação. E quanto mais você define o que quer, mais o universo começa a colaborar a seu favor. Hill afirmava que a diferença entre sonhar e realizar é a mesma diferença entre desejar e decidir. Sonhar é leve, sem amarras, passageiro. Decidir é firme, um compromisso, ação. Quando você decide com clareza o que quer, envia uma mensagem direta ao seu subconsciente. É isso, não existe plano B. E é essa convicção que muda tudo, porque enquanto a maioria espera por motivação, aqueles com clareza têm direção. E direção gera movimento. Quando você sabe onde quer chegar, o como começa a se revelar ao longo do caminho. Napoleon Hill compreendeu isso cedo, e por isso defendia que a mente não precisa de esperança, precisa de propósito, porque a esperança te mantém sonhando, mas o propósito te faz levantar, agir e construir. E esse é precisamente o primeiro passo para transformar o invisível em realidade. Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. O dinheiro acaba, os amigos somem, as portas se fecham e até mesmo a própria fé começa a vacilar. É nesse ponto que muitos desistem, acreditando que o universo conspira contra eles. Mas foi justamente durante esses períodos sombrios que Napoleon Hill descobriu a força mais poderosa que um ser humano pode desenvolver: a resiliência. Ele aprendeu, através de sua própria dor, que o sucesso não é a ausência de quedas, mas sim a capacidade de se levantar uma vez a mais do que o número de vezes em que se cai. Certa vez, Hill recebeu 4 cartas de rejeição consecutivas de editoras. Todas diziam a mesma coisa: este tipo de filosofia não tem mercado. Imagine ouvir isso quando você acredita ter algo capaz de mudar a vida das pessoas. Qualquer um poderia ter se conformado, poderia ter desistido, mas não ele. Em vez de apagar o manuscrito, ele o reescreveu com ainda mais paixão, como se milhões de pessoas estivessem esperando por aquelas palavras. E estavam. Anos depois, esse mesmo conteúdo se tornaria uma das obras mais lidas na história do desenvolvimento pessoal. Pense e enriqueça. Foi nesse momento que ele percebeu que cada rejeição, cada obstáculo, cada aparente derrota
era apenas um teste para medir a intensidade de seu desejo. Hoje, a ciência confirma o que Hill já sabia intuitivamente. O fator que mais determina o sucesso a longo prazo não é a inteligência nem o talento, mas a resiliência. Pesquisas da Universidade da Pensilvânia mostram que indivíduos resilientes têm níveis de estresse mais baixos, uma maior capacidade de adaptação e uma probabilidade muito maior de atingir seus objetivos. Não porque suas vidas sejam mais fáceis, mas porque desenvolvem a capacidade de continuar mesmo quando tudo parece perdido. Eles entendem que a dor não vem para destruí-los, mas para moldá-los. A resiliência é o que separa o sonhador do realizador. Todos caem, todos falham, todos têm dias em que pensam em desistir, mas poucos escolhem continuar. E é nessa escolha silenciosa, repetida todos os dias, que a grandeza é construída. Napoleon Hill acreditava que o fracasso é apenas a maneira da vida de testar se você realmente quer o que diz que quer. Ele costumava dizer que se você para na primeira queda, o que você queria era meramente conveniência, não um propósito. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, você começa a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? É uma simples mudança de perspectiva, mas muda tudo. O fracasso deixa de ser um fim e se transforma em combustível. O sofrimento para de ser uma punição e se torna um treino. E quanto mais você cresce através da dor, mais inabalável você se torna. Existe um estudo fascinante que reforça essa ideia. Psicólogos acompanharam pessoas que haviam passado por perdas significativas, falências, separações, doenças, e descobriram que, anos depois, aqueles que haviam interpretado sua dor como aprendizado exibiam níveis mais altos de felicidade e propósito do que antes do trauma. A conclusão foi clara: o sofrimento, quando compreendido, não destrói. Ele fortalece. Portanto, quando tudo desmoronar, lembre-se do que Hill aprendeu. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. O que parece ser o fim hoje pode ser apenas o processo necessário para transformá-lo na pessoa capaz de sustentar o sucesso que virá. E esse é o ponto central. O sucesso não chega para testar sua felicidade, ele chega para testar sua estrutura. Sem resiliência você pode até conquistar, mas não vai manter. Então, se neste momento você sente que perdeu algo, se está cansado, se o mundo parece pesado demais, apenas respire fundo e continue. O silêncio da persistência é mais poderoso que o barulho da desistência. Toda vez que você escolhe seguir em frente, mesmo sem aplausos, mesmo sem certeza, você está votando a favor do seu próprio futuro. Hill acreditava que o universo recompensa aqueles que continuam caminhando mesmo na escuridão, porque cedo ou tarde a luz reaparece, e quando isso acontece, você perceberá que foram justamente as noites mais longas que te ensinaram a ver melhor. Napoleon Hill afirmava que a fé é o ponto de partida de toda conquista. Não a fé religiosa, mas a fé mental, emocional. A convicção absoluta de que o que você busca já é seu em potencial. Esta é a ponte invisível que conecta o que você imagina ao que você vive. E talvez seja por isso que Hill defendia tão firmemente que antes que qualquer resultado apareça no mundo físico, ele deve existir como certeza dentro de você. Tudo o que já foi criado, de invenções, fortunas, empresas e até mesmo transformações pessoais, começou como uma ideia sustentada pela crença inabalável de alguém. Mas eis o ponto que poucos entendem. Fé não é algo que você tem por sorte. É algo que você treina. O cérebro é uma máquina que responde à repetição e à emoção. Quando você afirma algo com força, emoção e consistência, está literalmente moldando novas conexões neurais. E quando essas conexões se fortalecem, a mente começa a aceitar aquele pensamento como verdade. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se reorganizar de acordo com o que você pensa repetidamente. E é precisamente isso que Napoleon Hill praticou ao longo de sua vida. Treinar seus pensamentos até que se tornassem convicção.
Ele viveu períodos de profunda descrença. Foi criticado, chamado de sonhador, enganado por pessoas próximas e quase perdeu tudo. Mas havia algo que ele nunca perdeu: a decisão de acreditar. Hill relatava que, em um de seus momentos mais sombrios, quando não via saída, uma única frase lhe veio à mente e mudou tudo: "Se eu não acreditar agora, ninguém acreditará por mim." A partir daquele instante, ele decidiu viver como se o sucesso já estivesse garantido, mesmo que o mundo dissesse o contrário. E o curioso é que pouco tempo depois, as circunstâncias começaram a mudar. Não porque o universo de repente se tornou mais favorável, mas porque ele começou a agir de acordo com a imagem que carregava dentro de si. E é assim que funciona para qualquer pessoa. O mundo não acredita naqueles que esperam por provas. O mundo acredita naqueles que transmitem certeza. Considere o exemplo de Bill Russell, um dos maiores jogadores na história do basquete. Mesmo antes de ser reconhecido como campeão, ele entrava em quadra com a postura de alguém que já havia vencido. Seus companheiros de equipe diziam que sua energia era diferente, quase magnética. Ele acreditava tão fortemente em sua própria capacidade que seu corpo simplesmente seguia sua mente. E foi essa confiança que o levou a se tornar uma lenda. Ele não esperou pelo título para defini-lo. Ele se definiu antes do título. Napoleon Hill dizia frequentemente que a fé é o maior de todos os catalisadores de pensamento. Isso significa que ela não apenas inspira, mas multiplica a força de tudo o que você faz. Se você age com dúvida, cada passo se torna pesado, cada obstáculo parece intransponível. Mas quando você age com fé, as mesmas situações se tornam degraus para o sucesso. Porque o foco muda. Você para de olhar para o problema e começa a olhar para o propósito. E para onde o foco vai, a energia flui. A ciência confirma isso de forma impressionante. Estudos da Universidade da Califórnia mostraram que pessoas que cultivam crenças positivas e afirmativas sobre si mesmas não só tomam decisões melhores, mas também têm níveis mais altos de dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação e à ação. Em outras palavras, acreditar que é possível literalmente muda a química do seu corpo, colocando você em movimento. Mas há algo que muitos confundem. Acreditar não é autodecepção. Acreditar é decidir que, mesmo sem garantias, você agirá como se já tivesse o resultado. A diferença é que a autodecepção paralisa, enquanto a fé desperta a ação. A fé autêntica não ignora a realidade, mas a transcende. Ela olha para os fatos, reconhece as dificuldades e ainda assim diz: "Eu continuo." É uma escolha consciente alinhar sua mente com o que você deseja manifestar. Imagine como seria sua vida se, a partir de hoje, você decidisse acreditar com toda a sua força que o que você quer já está em movimento. Imagine falar, andar e agir com essa energia. É quase impossível que as coisas não comecem a mudar. Porque quando você muda internamente, todo o universo reorganiza as circunstâncias externas para refletir sua nova vibração. E, de repente, as pessoas certas aparecem, as portas se abrem e as oportunidades surgem por acaso. Mas não é acaso, é correspondência. Portanto, pratique o exercício da fé todos os dias. Ao acordar, diga a si mesmo 3 verdades que você quer viver. Diga-as em voz alta, com emoção. Sinta o som vibrando em seu peito. Por 21 dias, repita sem falhar. Você perceberá transformações sutis. Sua voz ficará mais firme, suas decisões mais ágeis, suas ideias mais límpidas. Isso não é misticismo, é a física da mente. A fé é energia, e a energia se comunica antes mesmo das palavras. Napoleon Hill dizia frequentemente que a fé é o poder que transforma o pensamento em realidade. E essa é a verdade mais simples, mas a mais ignorada. Aquilo em que você acredita profundamente molda sua realidade. E quando você escolhe acreditar com convicção, o sucesso deixa de ser uma possibilidade distante e se torna uma consequência natural. Porque a mente, o corpo e o universo obedecem à mesma ordem, aquela que nasce da certeza.
O verdadeiro segredo para o sucesso, segundo Napoleon Hill, não é esperar pelas circunstâncias perfeitas, mas agir como se elas já estivessem aqui. Quando você vive com essa convicção, com fé, clareza, atitude e resiliência, o mundo começa a se curvar à sua certeza. O sucesso deixa de ser uma aposta e se torna uma consequência. E se esta mensagem ressoou em você, saiba que sua jornada está apenas começando. O próximo vídeo que aparecerá na sua tela o levará a um degrau mais alto, expandindo ainda mais sua mente e ajudando-o a se tornar 1% melhor do que você é agora. Agradeço por ter caminhado comigo até aqui e nos vemos lá no próximo vídeo.